causa mais danos do que nos ajuda. Porque o que acontece, ela começa a mexer aonde dói, sem trazer a solução. Uma das outras formas que a gente tenta, às vezes, resolver, e preste atenção que eu vou falar, isso tudo é através do que eu chamo de disciplinas cristãs. Oração, avivamento, busca de Deus. E o grande problema disso é que se você entra no eu somente com essas disciplinas, por mais lindas que elas sejam, oração, meditação, sem a palavra de Deus, ela mexe lá dentro, sem transformar lá dentro. E por isso que você vai ouvir de homens e mulheres que oraram. Eu nunca me esqueço, um dos meus heróis nos anos 80 foi um homem chamado Jimmy Swaggart. Ele era um herói meu como pregador, admirava-me como pregador e como ministro. Aquele homem cantava bem, tocava muito bem o seu instrumento, pregava muito bem, era um tremendo evangelista, orava pelos enfermos, batizado com o Espírito Santo. Eu olhava para ele e falava, uau, Paulo está de volta na terra. Tremendo, eu tinha uma apreciação tremenda dele. E quando nos anos 80, Jimmy Swaggart pecou e foi perante o canal de televisão e disse, pequei, aquilo me abalou demais como pregador. Sinceramente, quando Jimmy Swaggart caiu, eu olhei para ele, se esse homem cai, quem sou eu então? Qual é a esperança que eu tenho para mim? E eu comecei a ler a respeito da vida dele. Eu comecei a olhar a vida desse homem e a entender o que estava se passando dentro da mente dele. Ele era um homem que orava, era um homem que buscava a Deus, era um homem que conhecia a palavra de Deus, mas faltava uma coisa nele, faltava a aplicação da palavra de Deus na sua própria vida. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta a gente fazer tudo, pregar a palavra, se ela não mudar primeiro a minha vida? Eu creio que esse homem chegou a isso, ele perdeu o ministério, mas não creio que ele tenha perdido a salvação. Deus foi bom para com ele. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, se você não usar a palavra de Deus, é por isso que avivamento sem palavra só mexe dentro de nós, mas não transforma a nossa vida. Nós precisamos de avivamento, mas nós precisamos de avivamento com a palavra de Deus. A única coisa, de acordo com a Bíblia, que penetra na divisão da alma e da medula, do espírito e dos ossos e medulas, das juntas e medulas, do espírito e da alma, que pode entrar lá dentro, naquilo que eu sou, é a palavra de Deus. E por isso, nessas próximas semanas, eu quero mostrar para vocês, Deus quer que a gente seja, e note que o preto simboliza o Espírito Santo de Deus. O que Deus quer é que a gente fique livre do pecado. Mas isso é uma disciplina, é uma contínua disciplina com Deus. Eu queria nesse momento introduzir essa mensagem que vai levar, na verdade, 6 semanas para mim terminar. Mensagem que demonstra quem nós somos, e por isso eu dei o tema a ela, encarando as nossas fraquezas. Você vai ouvir pessoas afirmarem isso, ou você mesmo já afirmou. Eu pensei que ele era crente. Naquela igreja só tem hipócritas e fofoqueiros. Que gente carnal. Você já ouviu frases como essas? As pessoas que falam isso estão dizendo que se uma pessoa fosse realmente crente, se a igreja fosse realmente boa, se os crentes fossem realmente espirituais, não teríamos pessoas assim, porque crente verdadeiro não peca. Não peca. É isso que nos faz verdadeiro cristão, perfeição? Claro que não. Se perfeição fosse pré-requisito para a salvação, ninguém qualificava. Pastor, o que é que o senhor está dizendo então? Que nós podemos pecar, que é inevitável, que temos que aceitar essa realidade? Também não. O que eu quero dizer então é outra coisa. Há muita confusão a respeito disso e por isso eu quero introduzir essa série de mensagens que creio ser muito importante. Deixa eu trazer para vocês alguns pensamentos sobre o cristão e pecado. E nós não abrimos ainda a Bíblia, pega a sua Bíblia porque nós vamos olhar algumas passagens nesse momento. Alguns pensamentos sobre o crente, sobre o cristão e o pecado.
Primeiro, ser cristão não é sinônimo com modelo de perfeição. Todos juntos, leia comigo, juntos. Ser cristão não é sinônimo com modelo de perfeição. Crentes não são perfeitos, mas perdoados. Entenda, por favor, que, e você pode já abrir a passagem dos versículos que estão projetados, eu não vou projetar, somente está a referência. Quando você se torna crente, procure na Bíblia, mas preste atenção, a nossa identidade foi mudada, mas não a nossa natureza. Preste atenção, a nossa identidade foi mudada, mas não a nossa natureza. Efésios capítulo 2, verso 1 a 3 diz, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em quem, noutro tempo passado, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que opera aos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes, diga comigo antes, também o quê? Antes, isso é passado, presente ou futuro? Passado. Antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Olha aí, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Preste atenção no que Paulo está dizendo. Ele diz assim, olha, antigamente a gente era igualzinho às pessoas do mundo. Nós éramos filho da ira por natureza. Lembra do pecado lá no eu? Por causa daquele pecado lá dentro do nosso eu, do nosso self, do nosso coração, nós andávamos de acordo com as concupiscências, os desejos da carne. Filipenses 3,20 diz, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Como cidadãos, então, nós somos declarados na base da nossa fé em Cristo, mas isso não significa que temos alcançado perfeição. Preste atenção, a nossa cidadania mudou, mas a nossa tendência de nos portarmos como se ainda fôssemos sujeitos ao príncipe da treva não mudou. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Meu pai não está aqui, eu posso dar esse exemplo, porque ninguém aqui conta nada para outro. A igreja aqui é muito boa. Quando eu era criança, meu pai tem excelentes qualidades, um bom pai. Mas papai tinha uma coisa que ele aprendeu com o pai dele. O pai do meu pai era cearense, da cidade de Sobral, no Ceará. Meu avô foi para o Rio de Janeiro, meu pai nasceu no Rio, minha mãe também, eu sou carioca da gema. Carioca da gema é filho de carioca e mãe e pai carioca. Mas meu avô era nordestino, cearense, que sabia o valor de um dinheiro. Carvalho é o meu nome. Nós somos descendência dos cristãos novos, que são judeus portugueses, que vieram para o Brasil e se converteram ao cristianismo. Agora você junta judeu e português, o que é que você tem? Pessoas que sabem o valor do dinheiro. Sabem o valor do dinheiro. Então o que acontece é que o meu avô sabia o valor do dinheiro. Mas ele tinha uma falha. Ele não só sabia o valor do dinheiro, mas ele tentava segurar um pouco. Meu avô era muito pão duro. E ele passou de alguma forma para o meu pai, que minha avó não era. Minha avó era muito mais liberal. Minha avó era mineira. E aí minha avó, muito mais liberal do que meu avô, mas meu pai pegou muita coisa do meu avô. E uma das coisas que papai ensinava, e muitos de vocês aprenderam a mesma coisa, é o seguinte, quando você vai numa festa, pega logo para você, porque você não sabe que se vier atrás, as pessoas de trás vão pegar, então seja o primeiro e pega logo. Bem, meu pai ensinou isso, ele pegou isso do meu avô, e meu avô passou para o meu pai, e eu peguei também. Então, o que acontece é que toda vez que eu ia num certo lugar, quando eu via alguma coisa, eu tentava encher o meu prato logo, porque vinha gente atrás. Agora, eu tenho notícia para vocês, a maioria de vocês foram ensinados da mesma forma, porque isso tem a ver com a nossa cultura. Então a nossa cultura é o seguinte, se você vem na frente, enche o teu prato, esquece daquelas pessoas que estão lá atrás. Bem, o americano não é assim. E outras nacionalidades e outras pessoas, mesmo sendo brasileiras, não são assim.
Elas pensam nos outros, elas dizem, peraí, se você não enche o prato logo agora, depois você pode voltar e pegar mais. Eu vejo isso toda vez que a gente participa do café da manhã na igreja. A gente vê que as pessoas que vêm na frente esquecem que tem uma fila atrás. E significa o seguinte, talvez isso fazia sentido numa época em que tinha pouca comida, mas graças a Deus nós vivemos num lugar que tem muita comida. Quantos sabem o que eu estou falando? Ok? Por exemplo, eu fui ensinado que toda vez que você via uma luz acesa, você desligava a luz. Porque papai dizia assim, lá no Rio de Janeiro era Light, lá em outro lugar era outra coisa. No Rio de Janeiro, papai dizia assim, você não é sócio da Light, então desliga a luz. Então hoje, embora a gente tenha que fazer economia, toda vez que eu vejo uma luz acesa, eu vou lá e desligo. Porque embora a necessidade não exista mais, está programado na minha mente.